Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, né? Mais um dia aqui com a palavra, com o Senhor e dando continuidade, né, na nossa jornada e caminhada do ano de 2023. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar a nossa leitura de hoje. Jesus, muito obrigado por mais um dia, por mais uma semana que já está aí, Senhor. Na metade dela, nós nos alegramos, Senhor, porque o Senhor tem nos fortalecido um dia de cada vez, o Senhor tem nos edificado e restaurado um dia de cada vez. A palavra tem sido nosso alimento diário, Senhor, a palavra tem sido o nosso confrontador diário, nós temos olhado para a palavra e temos sido iluminados por ela. E assim nós vamos nos transformando à imagem e semelhança do Senhor, assim como o Senhor sempre desejou, Pai, que fôssemos cada dia mais parecidos com o Senhor, que a imagem do Senhor realmente resplandecesse na nossa vida dia após dia. Pai, nós queremos através disso que o Senhor seja glorificado através da nossa vida, nas nossas atitudes, no nosso comportamento com o nosso próximo, com as pessoas que estão ao nosso redor, com a nossa família. Jesus, muito obrigada, Pai, por aquilo que o Senhor está construindo, Senhor, na nossa vida através dessa leitura. As transformações que o Senhor tem feito e que nós nem ao menos percebemos, porque é realmente um dia a dia com o Senhor de relacionamento, de intimidade, de transparência, Senhor, a respeito das nossas debilidades, das nossas fraquezas, e o Teu Espírito, então, vai nos fortalecendo, nos edificando e nós vamos ficando mais fortes cada dia mais. Jesus, muito obrigada por aquilo que o Senhor está fazendo na vida dos meus amigos, irmãos, pelas palavras que nós temos recebido, Senhor. Como nos alegra, Senhor, quando nós vemos um testemunho, quando a gente vê as transformações ocorrendo, Pai, na rotina, no dia a dia dos nossos irmãos. Há uma alegria no nosso coração, Jesus, porque a Tua palavra ela é poderosa para transformar a nossa vida cada dia mais. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Amém. Vamos lá, gente, então. Semana 36, né? Dia 4, hoje é o último dia do mês de agosto, dia 31 de agosto. E nós vamos continuar aqui em Ezequiel, capítulo 13, 14 e 15, tá? Ezequiel 13, versículo 1 diz assim: O Senhor enviou outra mensagem a mim com a seguinte ordem: Filho do homem, profetize contra esses falsos profetas de Israel, que andam anunciando suas próprias ideias loucas. Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor: esses profetas tolos, que inventam visões que não receberam e espalham suas próprias ideias, já estão condenados à destruição. Esses falsos profetas são inúteis e mentirosos como uma raposa que se esconde entre as ruínas. Falsos profetas, vocês nada fizeram para corrigir os defeitos do povo de Israel. Não ajudaram a consertar o muro da obediência a Deus, para Israel escapar à ruína quando chegar o dia do Senhor. Pelo contrário, só espalharam mentiras e visões falsas, dizendo ao povo: O Senhor diz, quando eu nunca lhes mandei dizer uma palavra sequer ao meu povo. E ainda esperam que eu cumpra o que vocês dizem? Por acaso não foram visões falsas, não foram adivinhações mentirosas que vocês anunciaram ao povo, dizendo: O Senhor diz que, quando não fui eu quem falei? Por isso, assim diz o soberano Senhor: vocês andaram espalhando mentiras e visões falsas em meu nome, e eu os destruirei. Serei inimigo feroz dos profetas que têm visões falsas, dos adivinhos que só querem enganar. Eles serão eliminados do meio dos líderes de Israel. Suas famílias não serão consideradas como casa de Israel, e eles serão expulsos da terra para sempre. Então, vocês saberão que eu sou o Senhor. Esses homens andam enganando o meu povo, prometendo paz, quando não há paz. O povo constrói um muro fino para se proteger, e os falsos profetas os iludem dizendo que ele é bem forte. Para completar a mentira, dão uma mão de cal no muro. Por isso, Ezequiel, diga a esses profetas: seu muro pintado vai cair. Haverá chuva e uma grande inundação.
Chuva de pedras e um vento muito forte acabarão jogando por terra seu muro fraco. E quando ele cair, o povo vai perguntar aos caiadores, é isso? Acho que é isso. Por que vocês não nos avisaram que esse muro estava mal construído? Por que cobriram as falhas com cal? Assim diz o soberano Senhor: na minha ira lançarei um terrível furacão, uma chuva forte contra este muro. Além disso, haverá uma chuva de pedras que mandarei na minha ira para destruir essa falsa proteção do meu povo. Podem estar bem certos de que vou derrubar esse seu muro. Ele será destruído a ponto de aparecerem os alicerces. Quando cair, vocês serão destruídos, e então vão saber que eu sou o Senhor. Assim, a minha ira contra o muro e os homens que o deixaram bonito por fora, mas cheio de falhas, será cumprida. Então direi a eles: o muro caiu, e os que o pintaram com cal foram destruídos. Os profetas de Israel não passavam de um bando de profetas mentirosos, anunciando visões de paz para Jerusalém, quando não existe paz, diz o soberano Senhor. Agora, filho do homem, acuse perante o povo essas mulheres que profetizam mentiras do seu próprio coração. Profetize contra essas falsas profetisas e diga: assim diz o soberano Senhor. Essas mulheres que vendem amuletos para colocar nos pulsos e nos pescoços, que ensinam o povo a usar véus mágicos, armadilhas para destruir as vidas das pessoas, já estão condenadas. Vocês pensam que podem destruir as almas do meu povo e que conseguirão salvar outras almas do meu castigo? A troco de um punhado de cevada ou de alguns pedaços de pão, vocês me desonram diante do povo. Vocês anunciaram castigo eterno para pessoas que não deviam morrer e prometeram vida eterna e feliz a quem não vai receber. Vocês fizeram o meu povo acreditar nas mentiras que andam espalhando em Israel. Por isso, assim diz o soberano Senhor: eu destruirei os amuletos e véus mágicos que vocês usaram para escravizar as pessoas. Libertarei os prisioneiros de sua magia e acabarei com os seus encantamentos. Rasgarei as redes e livrarei as almas que vocês pensam que prenderam. Essas almas livres como pássaros nunca mais serão enganadas, e então vocês saberão que eu sou o Senhor. As suas mentiras acabaram com a alegria dos justos, coisa que eu nunca desejei para eles. Vocês convenceram os pecadores a continuar nos seus caminhos errados e dessa forma não salvarem a sua vida. Mas agora chegou o fim de suas mentiras, sonhos e adivinhações. Libertarei o meu povo do seu poder e então vocês saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 13, então, está falando sobre esses falsos, profetas, sobre esses falsos adivinhadores que estão fazendo promessas ou fizeram muitas promessas, ao povo de Israel. E isso nada tem a ver com o Senhor, isso nada tem a ver com as profecias. Gente, o que mais me chama a atenção é ver que os textos não foram escritos para pessoas que não eram do povo de Deus. Pelo contrário, essa palavra ela está direcionada diretamente a Israel, ao povo escolhido do Senhor. E esses então falsos profetas, falsos adivinhadores, falsas pessoas, que estavam dizendo em nome do Senhor, elas estavam no meio do povo de Israel, no meio do povo que o Senhor havia separado para ele, que o Senhor esperava que eles estivessem ouvindo a voz dele realmente, mas eles acreditavam e profetizavam segundo as suas próprias visões, a palavra está falando, sobre os seus próprios pensamentos. E isso é muito perigoso, porque nós estamos falando exatamente do povo de Deus. Nós estamos falando daqueles que deveriam estar atentos e conseguir ouvir de forma nítida realmente a voz do Senhor. Então, essas pessoas, elas primeiro são enganadas a si próprias e depois, ainda achando que ouviram Deus, elas transmitem uma mensagem, quando na verdade são suas próprias emoções, seus próprios pensamentos, suas próprias vontades, e enganam o povo, fazendo o povo permanecer em pecado, fazendo o povo continuar andando errado e não se converterem ao Senhor. Esse é o aviso. O Senhor vai destruir essas pessoas que tentaram acabar com a alma dos seus filhos, Isso que a palavra está dizendo. 14. Então, alguns líderes de Israel me procuraram em minha casa, e esta foi a mensagem que o Senhor mandou entregar a eles.
Filho do homem, esses homens continuam adorando ídolos lá no fundo de seus corações. Como posso permitir que eles venham me consultar? Diga-lhes, assim diz o soberano Senhor: qualquer pessoa em Israel que adorar ídolos em seu coração e procurar a minha ajuda através de um profeta, receberá de mim uma resposta bem adequada aos seus muitos pecados de idolatria. Farei isso para reconquistar o coração da nação de Israel. Esse será o castigo para quem me deixou de lado para adorar ídolos. Portanto, avise a Israel, assim diz o soberano Senhor: mudem de vida, abandonem seus ídolos e renunciem a todas as práticas detestáveis. Qualquer pessoa que se afastar de mim, seja israelita ou estrangeiro, que viva entre o povo de Israel e adorar ídolos em seu coração, será duramente castigada por mim. Se vier perguntar a um profeta qual é a minha vontade, eu me voltarei contra essa pessoa. Ela será destruída e servirá de sinal e exemplo para todo o povo de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E se por acaso o profeta der uma mensagem a uma dessas pessoas, fiquem sabendo que ele é um falso profeta. Eu o fiz cair na sua própria mentira e destruirei esse falso profeta do meio do meu povo Israel. O profeta será tão culpado quanto aquele que o consultar. Os dois serão castigados. Assim o povo de Israel não se desviará mais de mim, nem continuará contaminando a sua vida com todos os seus pecados. Quando isso acontecer, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, diz o soberano Senhor. Recebi ainda uma outra mensagem do Senhor: Filho do homem, se o povo de uma terra pecar contra mim, desobedecendo constantemente a minha lei, estenderei a minha mão para dar o castigo merecido. A terra não vai produzir comida suficiente, e eu mandarei a fome para destruir homens e animais. Mesmo que Noé, Daniel e Jó vivessem naquela terra com toda a justiça deles, só conseguiriam salvar suas próprias vidas, diz o soberano Senhor. Se além da fome eu mandasse animais ferozes para atacar e matar muitas pessoas, a ponto de ninguém mais atravessar aquela terra, pode ter absoluta certeza de que nem a presença daqueles 3 homens salvaria o povo. Eles não conseguiriam salvar sequer suas próprias famílias. Só os 3 escapariam e a terra seria castigada. Palavra do soberano Senhor. Ou, se depois disso eu trouxer soldados inimigos para invadir e destruir completamente aquela terra, matando homens e animais, não tenha a menor dúvida de que somente Noé, Jó e Daniel se salvariam. A justiça deles não seria capaz de salvar seus próprios filhos ou filhas. Palavra do soberano Senhor. Ou então, se eu espalhar naquela terra terríveis doenças para matar homens e animais na minha ira, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem lá, eu juro pela minha própria vida que eles não conseguiriam livrar seus filhos e suas filhas. Por sua justiça, eles se salvariam a si mesmos. Palavra do soberano, o Senhor. E o soberano Senhor diz: imagine então, quando eu mandar os meus 4 castigos, a guerra, a fome, os animais ferozes e a doença contra Jerusalém. Todos serão destruídos, tanto homens como animais. Apenas poucos vão escapar, levando seus filhos e filhas. Virão se encontrar com vocês aqui na Babilônia. Então vocês poderão compreender como eram grandes os pecados daquela gente. Verão como foi justo todo o castigo que eu lancei sobre Jerusalém. Vocês se convencerão a virem a conduta e as ações deles. Afinal, saberão que não foi sem motivo que eu trouxe todo esse castigo sobre Jerusalém. Palavra do soberano Senhor. Capítulo 14, gente, se vocês prestarem atenção, a gente tem algumas sessões, né? Onde o Senhor vai falando sobre, no começo ele fala sobre uma questão da idolatria, né? Que se o povo continuar com o seu coração idólatra e buscar consultar o Senhor vai destruí-los. E se alguém ainda der uma palavra para esses idólatras, em nome do Senhor, o Senhor vai destruir tanto aquele que foi consultar quanto o profeta. Então ele começa falando sobre essa questão do povo ainda estar com o coração muito voltado à idolatria, longe do Senhor, né? E aí depois, em seguida, ele vem com uma outra mensagem para Ezequiel, e aí é onde eu comecei a falar e eu voltei para falar do início. Ele traz 4 sessões, praticamente, aqui, a partir do versículo 17, né? Não, 13, isso, do 12 para o 13. O Senhor começa a falar sobre
algumas etapas que ele vai enviar para destruir a terra, destruir as pessoas injustas, né? E aí ele dá exemplos de homens que foram justos na terra. Ele começa com Noé, Daniel e Jó. Depois ele fala de outros 3 aqui embaixo, um pouquinho mais embaixo, quer ver? Depois ele fala novamente sobre Noé, Jó e Daniel. E depois embaixo ele cita novamente eles aqui. Então, o Senhor fala de juízos que ele enviaria sobre a terra. E ele fala de 4 tipos de juízo, né? Versículo 21. E o soberano Senhor diz: imaginem então quando eu mandar os meus 4 castigos, a guerra, a fome, os animais ferozes e a doença. Então o Senhor fala de 4 castigos que ele enviaria. E se a gente for para o Apocalipse, a gente vai achar esses mesmos 4 castigos. Quando a gente chegar lá, a gente vai comparar um pouquinho, mas eu queria que você se atentasse que o Senhor está falando sobre 4 níveis de juízo, de justiça que ele vai enviar sobre a terra para castigar toda a impiedade, né? E nós vamos ver em alguns momentos da história esses mesmos 4 tipos, né, de juízo que o Senhor manda, inclusive lá no final, em Apocalipse, na volta de Jesus, serão os mesmos 4 castigos também, que serão enviados através dos cavaleiros, né? Dos 4 cavalos que serão enviados. Então a palavra do Senhor, ela está andando, se desenvolvendo. O Senhor está contando a história da redenção. O Senhor está falando sobre o juízo dele que vai vir sobre a terra. E ele está começando sobre o seu povo, né? Aqueles que deveriam dar o exemplo. Eles estão então sendo duramente castigados pelo seu próprio pecado. Então é isso que o Senhor está falando aqui no capítulo 14. Capítulo 15, finalzinho aqui, né? Ele é bem pequenininho. Vamos terminar a nossa leitura de hoje. Voltei a receber outra mensagem do Senhor que dizia: Filho do homem, por acaso um galho de videira brava vale mais do que as outras árvores? Por acaso ele é mais valioso do que os galhos de outras árvores? Não. Alguma vez a madeira dele é usada para fazer algo útil? Não serve para fazer objetos, nem mesmo para ser um suporte simples para pendurar jarros e panelas. Quando as pontas se transformam em cinzas e o meio estiver queimado, será que terá a menor utilidade? Se inteiro o galho de videira brava não valia quase nada, depois de queimado vale menos ainda. Não serve para coisa alguma. Por isso, diz o soberano Senhor, Jerusalém e seus habitantes são como um galho de videira brava jogado no fogo para ser destruído, inúteis antes e depois de queimados. Eu me voltarei contra eles. Se escaparem de uma fogueira, cairão em outra. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando o fogo do meu castigo cair sobre Jerusalém. Deixarei a terra de Judá destruída e deserta, por causa da grande desobediência e infidelidade do povo. Palavra do soberano, o Senhor. O capítulo 15 é bem pequenininho, né? Mas o Senhor faz uma pergunta para Ezequiel a respeito de um galho de videira brava, né? Então, ele está fazendo aí uma alegoria, ele está fazendo uma comparação, e que a gente consegue compreender que se um galho de uma videira brava não serve para nada, né? Não consegue ser usado para construir nenhum tipo de móvel, nenhum tipo de utensílio importante, que dirá esse mesmo galho queimado, né? Ele vai virar cinza, realmente não vai servir para nada. E o Senhor então compara Israel sendo esse galho de videira brava, que sem estar queimado já não vale para mais nada, porque não consegue construir nada, porque não consegue edificar nada, porque não consegue ser a imagem e semelhança do Senhor, que dirá depois da ira, depois do castigo do Senhor que vai vir sobre eles, que é o fogo da destruição, a ira de Deus, né, sendo enviada sobre os ímpios, sobre os desobedientes. Então o Senhor faz essa comparação aqui no capítulo 15, para a gente compreender que nem antes e nem depois da ira, esses desobedientes servem para alguma coisa. Desobediente, infelizmente, não serve para construir o reino de Deus, não serve para obedecer realmente o Senhor, né? É desobediente, é rebelde. Amém, queridos? Então, por hoje é até aqui. Amanhã a gente vai pegar 2 capítulos bem grandes aqui de Ezequiel, que é o capítulo 16 e 17.
depois no outro dia 18 e 19, e a gente termina domingo com o capítulo 20 e 21. São capítulos bem grandes a partir de aqui, né? Então vão ficar de 2 em 2 aqui até domingo. E semana que vem a gente continua ainda dentro do livro de Ezequiel. Amém, queridos? Deus abençoe, que vocês possam aproveitar aí para meditar um pouquinho nesses textos, né? Hoje os textos não foram muito grandes, mas tem um conteúdo extremamente forte. Quem estudou escatologia comigo, a gente citou bastante esses textos aqui de Ezequiel lá, porque fala desse comparativo, né, com o livro do Apocalipse. Deus abençoe, viu, gente? Até amanhã, se Deus quiser.